Vamos começar explodindo cabeças. Como eu prometi, eu sempre explodo cabeças, né? Começo explodindo a cabeça para depois vocês juntar os caquinhos e então entenderem a gramática. Não é? A gramática é a parte mais fácil. A parte mais difícil é juntar os caquinhos da cabeça, certo? Hoje o Davi vai ter um prato cheio. Davi gosta de heresia, disse que vai combater heresia. Você quer me enganar, me dar bala Juquinha? Eu sei que Davi não vai combater, ele vai aderir a todas elas. Mas, atendendo aqui a alegria de Davi, para a nossa alegria, né? Para a alegria de Davi, eu vou estar detonando uma heresia braba que todo mundo fala. Tem pastor graúdo aí que fala, especialmente seminarista que fala. Seminarista adora falar uma heresia. Davi está dizendo que ele pagou o ingresso para isso. Pois é. Davi hoje vai assistir o show da fé. Ele vai pegar o show da fé aqui. O Davi já vai sair rodopiando, já vai sair gritando aleluia, glória a Deus, né? Tanta fé que ele vai sair hoje daqui. Olha só, o pessoal costuma dizer, tem pastor graúdo falando, pregando isso, ensinando, mas essa é uma heresia tão braba, que é uma heresia que depõe contra o próprio caráter de Deus. É uma heresia que chega a ser uma blasfêmia. Olhando aqui esse texto de Mateus 27:46, que está aqui na tela, na Nova Almeida Atualizada, como a gente sempre começa, né? Olha o que diz aqui o texto, ó. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa, né? Será que Jesus estava dizendo aqui que Deus o desamparou? Será que o pessoal fala aí, né? Essa heresia que Davi prega, que sempre pregou, né? Davi fala que Deus abandonou, o Pai abandonou Jesus, porque ele estava na cruz, e toda a carga de pecado estava sobre Jesus. Então Deus fez aquela cara de nojo e se afastou do seu filho amado, porque todo o pecado do mundo estava sobre ele. Será que tem base bíblica para isso? Será que foi isso que realmente Jesus quis dizer aqui? Muito bem, nós vamos ver esse assunto hoje. Eu vou provar para vocês que essa é uma heresia, que é inclusive uma blasfêmia, que depõe contra o caráter bom, leal e perfeito de Deus, tá? Deus nunca abandonou Jesus, nem mesmo na hora da cruz. Jamais abandonou. Ah, mas pastor, por que que Jesus disse isso então? Por que que ele disse que o Pai, que o seu Deus o havia abandonado, o havia desamparado? Calma, deixa eu molhar o bico, que você vai saber exatamente o que está acontecendo aqui. Você vai saber o porquê que Jesus disse isso. E vamos começar, então, fazendo um rápido giro de versões. Coisa rápida, porque esse texto aqui não há muita controvérsia quanto à tradução. Aliás, é até um texto do Novo Testamento, né? Então, nem propriamente a exegese dele vai ser no hebraico, mas ele faz uma citação direta do Salmo 22, versículo 1.
E esse trecho aqui, Eli, Eli, lema sabachthani, é uma pergunta, né? E é uma expressão em aramaico. Nem hebraico é aramaico. Então, olha que salada mista, né? O texto original foi escrito em grego, Jesus pensava em hebraico, mas no dia a dia ele falava em aramaico. Então, Mateus escolheu registrar essa frase de Jesus em aramaico. Por que que ele fez isso? Por que que ele quer dizer Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que há essa pergunta e Mateus registra em aramaico se o evangelho inteiro foi escrito em grego? Apesar de haver uma controvérsia aí, de que Mateus talvez tenha escrito em aramaico e depois passado para o grego todo o seu evangelho, mas eu particularmente não sou adepto dessa teoria. Eu sou tradicional nesse ponto, né? E para mim, então, Mateus escreveu em grego, normalmente, como qualquer outro evangelista, escreveu diretamente em grego por razões pragmáticas, para que o evangelho fosse lido e espalhado, né, por todos os que tinham essa fala em grego, que a língua era a língua universal da época. Mas a grande questão aqui agora é a gente entender por que isso, né? Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui na versão ACF, que também é boa. E olha aqui, esse texto aqui, né, na ACF botou até em vermelho, bem escuro aqui, para a gente ver o texto, né? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, isto é, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Aqui está um pouco diferente, mas continua sendo aramaico. Ele tirou aqui a interrogação, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Para não perder de zero, vamos ver aqui na Almeida 21 também. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma coisa, né? Aproveitar que essa aqui tem a Bíblia de Jerusalém, deixa eu ver aqui, quase nunca a gente pode ver, né, a Bíblia de Jerusalém, porque ela não tem no Antigo Testamento, só no Novo. Hoje vamos poder ver, porque tem o texto do Novo Testamento. Lá pela hora nona, que é 3 horas da tarde, né? Jesus deu um grande grito. Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Então, basicamente é a mesma coisa, não tem pouca flutuação aqui. Mas esse trecho aqui faz uma referência direta ao Salmo 22. Salmo 22, nós vamos chegar lá, ao Salmo 22. Para que você possa entender o que está acontecendo aqui, você vai ter que ler o Salmo 22 comigo. E vamos ler um pouco mais do que o primeiro versículo, que é o que ele citou lá. Acredite, seu cabeção vai explodir agora, tá bom? Fica ligado comigo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Olha só, ele está citando o Salmo 22, que é tecnicamente um salmo messiânico já, né? Já era entendido pela igreja primitiva como salmo messiânico. Versículo 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Versículo 3: Contudo, olha o contudo aqui, ó. Contudo, ou seja, apesar disso, tu és santo, é entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste.
A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Se Deus tivesse abandonado Jesus, Deus o teria envergonhado. Será que Deus envergonharia o seu próprio filho? O filho amado que lá no deserto, na tentação, Deus disse que ele era o filho amado e que ele tinha prazer? Mas eu sou verme, e não o ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim, abre a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como a água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. É interessante ele falar aqui de cães. Na cultura hebraica antiga, o cachorro, o cão, em hebraico kelev, era sinônimo de gentio, de pessoas que adoravam outros deuses. E também na cultura judaica, eles chamavam de cães os homossexuais, tanto passivos quanto ativos. Por razões óbvias, né? Porque você já conhece qual é a prática do cachorro nessa área, né? E o cão aqui também é bom lembrar que não é aquele cãozinho pet, cheirosinho, bonitinho, ate-cuti-cuti, que você pega no colo e fica deixando ele até lamber a sua boca. O que eu considero, mesmo desse cãozinho pet, eu considero uma sujeira, né? Anti-higiênico, inclusive. Porque o cachorro coloca a língua nos lugares mais criativos que você puder imaginar, né? Então, não se deve deixar nem mesmo o cãozinho pet, né? Não pode deixar ele lamber a sua boca, porque isso traz doenças. Mas, apesar disso, ele é o seu cãozinho, né? Cheirosinho, bonitinho, limpinho, de casa. Só que quando a Bíblia se refere a cão aqui, a cachorro, não é esse cachorro bonitinho, é o cachorro de rua. É aquele vira-lata sarmento, todo sujo, fedorento, cheio de doenças, cheio de perebas, né? Então não é para você entender cão aqui como esse cachorro bonitinho, mas são aqueles cães, né, de rua, maltratados pela vida e pelas pessoas também. Então cães, né, os gentios aqui me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Versículo 18: Repartem todas as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Aqui é claramente uma referência à questão da roupa. É interessante você entender o seguinte: na cultura judaica antiga, peças de roupa eram muito raras e muito caras também. Só para você ter uma ideia,
Um dia inteiro de trabalho braçal, na época de Jesus mesmo, um dia inteiro de trabalho braçal era um denário, que era a moeda romana. Então, o dia inteiro trabalhando, você tinha direito a um denário. Sabe quanto que custava uma peça de roupa, da mais simplesinha? Sem falar da túnica, quer dizer, sem falar daquela capa, né, que vem por cima, só a túnica, 600 denários. Você precisava trabalhar 600 dias para comprar uma túnica. Levava cerca de 2 semanas para ficar pronta, de 2 semanas a 1 mês, né, mais ou menos, para ficar pronta, e você tinha que encomendar, pagar e esperar. E era esse valor enorme. E cada judeu pobre da época só tinha dinheiro para comprar no máximo 2, 3 roupas. Uma para usar no dia a dia e repetia vários dias, várias semanas até a mesma roupa. Uma outra roupa que estava lavando ali no rio, né, lavando de modo, bem rústico ali no rio. E uma terceira roupa, quando podia ter, era uma roupa geralmente branca, que ficava guardada a maior parte do tempo para a ocasião das festas, tanto as festas judaicas, quanto festa também de casamento, festa particular. Então, cada judeu tinha no máximo 3 peças de roupa, que era muito caro, difícil de manter, e esse judeu pobre não tinha condição de bancar mais do que isso. Fica aquela lição, né, para as irmãs aí, que abre o closet, que abre aquele armário assim cheio de roupa, com mais de 20, com vários pares de sapato que parece até uma centopeia. Aí olha para a roupa, olha para os sapatos e diz: "Eu não tenho roupa para sair. Eu não tenho roupa para ir para a igreja", não é? Pois é, só se tinha na época de Jesus 3 peças de roupa por pessoa e olhe lá, né? Então, meu chapa, você é rico e não sabia. Você é rica e não sabia, né? Muito bem, versículo 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes, ó. Sim, tu me respondes. Versículo 22. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou e nem detestou a dor do aflito, e nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Veja aqui o versículo 24, o quanto era importante para você entender o que o salmista quer dizer e também de quebra o motivo pelo qual Jesus citou esse Salmo 22. Calma que eu vou chegar lá, espera molhar o bico. Versículo 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Versículo 27. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Versículo 28. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Essas nações de ímpios aqui, dos cães, né? Governadas por Deus.
Versículo 29. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Vou ler de novo aqui o 24 com vocês. Você viu comigo aqui todo o capítulo 22, todo o Salmo 22. Olha aqui de novo o versículo 24. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Aqui você já percebeu qual é o espírito do salmista Davi quando compôs o Salmo 22. E não tem nada a ver com o abandono de Deus. No contexto do Salmo 22, a palavra-chave aqui, ou pelo menos o assunto-chave, é que Deus é muito ao contrário disso. Deus não abandona os seus filhos. Deus é fiel à aliança que ele tem com o seu povo. E Davi se fia nisso para que ele possa, então, suportar os seus próprios sofrimentos. E, claro, este salmo aqui, ele é um salmo messiânico, porque ele se refere a Jesus, o Messias. Nos vários detalhes aqui, a transpassar as mãos e os pés, poder contar os ossos, né, do corpo do Jesus crucificado, no caso, lançar as sortes sobre as roupas. E você sabe agora por que que fizeram isso? A roupa era muito caro, era um dos apetrechos mais caros do povo judeu pobre daquela época. Então, de fato, lançaram as sortes sobre as roupas para poder ter uma peça a mais de roupa, né? Lá na sua casa, para poder suportar, porque era um fator de bem-estar e de riqueza. Então, veja só, o Salmo 22 não fala que Deus abandona os seus filhos, muito ao contrário. Os- o- a, a temática principal do Salmo 22 é que, de fato, Deus preserva o seu povo. Esse é o objetivo do Salmo 22, entendeu? Epa, tem um textão aqui de Davi. Pastor João Calvino, Agostinho, Lutero e outros reformadores defendem que Deus Pai não abandonou Jesus de forma plena. Não houve uma separação na Trindade, mas eles reconhecem que houve um abandono subjetivo. Abandono subjetivo é um abandono, é, é um abandono aparente, você quer dizer, né? Aí dá até para concordar, tá? Mas deixa eu olhar o bico, eu vou chegar lá. Mas Davi continua aqui, ó, no sentido de que Jesus estava assumindo o sofrimento inteiro do homem. O sofrimento também não tanto assim, né? Porque Jesus não sentiu, por exemplo, a dor do parto. Ele não sentiu a dor do parto, ele não sentiu a dor de ser estuprado, como algumas mulheres sentiram, né? Ele estava, do máximo que você pode dizer é que ele estava carregando a culpa de todos os pecados de todo mundo, entendeu? A culpa do pecado de toda a humanidade, ok. Isso teologicamente está adequado. Agora, não propriamente as dores, né? Porque aí você vai extrapolar muito o que realmente aconteceu com Cristo ali. Davi continua. Para Lutero, essa foi a humilhação máxima de Cristo. Então, basicamente, na compreensão desse pessoal, o Jesus homem clama por socorro ao falar essa frase, sendo o homem Jesus feito maldição, em comparação a Gálatas 3,13. Craig Evans, Ellen Wright e Sproul defendem essa mesma posição que o Senhor está expondo aí. É porque eles conhecem a cultura judaica, como você vai conhecer a partir de hoje.
Deixa eu olhar o bico, Davi, tá bom? Eles falam aqui, ó, porque eles estudaram a cultura judaica, especialmente N.T. Wright. Ele estudou muito a cultura hebraica, tá? Mas mesmo nesse caso existe algum abandono subjetivo, né? Espera que eu vou falar sobre isso, calma. Porque o salmo é um clamor que inicia com abandono e termina com esperança. Aqui você acertou, por incrível que pareça. Não poderemos dizer que houve uma ausência do sentimento da presença de Deus por parte de Jesus para ele clamar por socorro. Aqui talvez também. Aqui você acertou em parte. Porque se for esse o caso, mesmo não havendo um abandono propriamente dito, Jesus sentiu um abandono, que era um abandono subjetivo. Aqui tá ok, tá, Davi? Bom, deixa eu continuar com a minha explanação aqui e você deixa eu olhar o bico para você chegar lá, tá? Mas você acertou em parte. Vamos lá. Então, o Salmo 22 diz, como você está vendo aqui, que, de fato, o salmista experimentou, como você disse, um sentimento de abandono, mas era um sentimento temporário, tá? E mesmo lidando com as lutas de Israel, com o pecado, inclusive, você vai ver que, de fato, o abandono, entre aspas, de Deus, com respeito aos seus filhos, Israel, e até mesmo quer dizer, não tanto quanto Jesus, mas mais com o seu filho Israel, com o povo de Israel, era um abandono, entre aspas, e ainda assim temporário, tá? Por causa de situação de pecado da nação, tá bom? Quanto a Israel, sim. Quanto a Jesus, não. Tá legal? Porque levar a culpa pelo pecado não é a mesma coisa que ter cometido o pecado, tá? Ali o sacrifício de Cristo era vicário, ou seja, um sacrifício substitutivo. Jesus nos substituiu na cruz, levando a culpa do nosso pecado, mas não necessariamente todas as dores de todos os pecados, e também não necessariamente ele pecou, né, para que pudesse levar a culpa, né? Ele simplesmente, inocente, sem pecado algum, ele esteve levando a culpa, cravando ali na cruz, né, a culpa do nosso pecado e garantindo para nós, então, a salvação e o perdão completo. Mas vamos seguir aqui, ó, esse é o estudo que já está no grupo, também já coloquei na sua pasta virtual lá, já está disponível para você, e a gente vai seguir aqui, tá legal? Davi falando aqui de novo, ó, os salmos messiânicos também se aplicam ao povo da mesma forma que os outros salmos. Em parte, sim, vai depender do eu lírico, né? Eu achava que salmo messiânico era só para Jesus. Não. Até porque também há controvérsia, judeus por não aceitarem Jesus, nem sempre consideram os salmos que nós entendemos como messiânicos, eles não consideram totalmente messiânicos, né? Vai depender também da perspectiva. Mas o salmo messiânico, ele é amplamente, você percebe, né, claramente, aliás, que ele tem uma referência tipológica ao Messias. No caso, o salmo é o tipo do Messias e o próprio Messias é o antítipo, né? Que é onde está o cumprimento do tipo apresentado pelo salmo, como qualquer outra passagem também do Antigo Testamento. Então, por natureza, o salmo messiânico aponta para o Messias. Mas não apenas para o Messias, o salmo messiânico também é uma referência ao próprio salmista e ao público, né, que estava ali cantando, ao público-alvo do salmo inicialmente, tá? Como também o texto profético também era assim, né? Michele Furtado levantou a mãozinha. Pode falar, Michele. Só abre o microfone e fala aí. Pastor, só uma dúvida que eu tenho referente à forma como eu sempre interpretei isso, até mesmo baseado em mensagens que eu já ouvi a respeito sobre essa questão em si. E aí eu não sei se
mais para frente, como o Davi já falou tanta coisa aí, eu tô com medo até de falar e se eu falar que já ia falar mais para frente. Mas é uma dúvida que eu tenho, porque eu sempre interpretei que era como assim, como Deus é santo e Jesus é Deus, naquele momento na cruz, ao carregar toda a culpa, né, do pecado, era como se Deus precisasse meio que abandoná-lo naquele momento, porque ele é santo, puro, imaculado. E aí eu interpreto dessa forma, eu não sei se isso está errado. Posso molhar o bico aqui? Pode. Vai a resposta vai chegar, mas você pensa como eu já olha, por incrível que pareça, eu já fui seminarista, já falei heresias, e eu já preguei isso também, entendeu? Mas você vai ver aqui por que que eu digo que, estudando melhor, você vai ver que não tem nada a ver com o que a Bíblia revela, entendeu? Porque aqui a gente segue os nossos antepassados, né, os pais da igreja, os reformadores, os teólogos, né, a gente segue em grande parte, mas também eles nem sempre acertam, né? Por exemplo, Matthew Henry, né, que é um grande comentarista também do século XIX, eu, inclusive, trabalhei na revisão dos comentários da Bíblia de Estudo Matthew Henry, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Eu participei ali, você vai ver meu nome ali no staff, dos revisores. Mas ele fala, por exemplo, que em Daniel, né, ele diz, ele interpreta que o anjo do Senhor é o arcanjo Miguel, e que, portanto, o arcanjo Miguel é Jesus no Antigo Testamento. Mas isso aí era um entendimento do século XIX, que hoje já se abandonou, a maior parte dos teólogos hoje já abandonou esse pensamento, simplesmente porque se eu digo que Jesus é Miguel, e Miguel foi criado, então Jesus foi criado. Se Jesus é um anjo ou um arcanjo que seja, ele foi criado, teve o início e não é parte, portanto, da Trindade. Então, indiretamente, eu estaria negando a existência de Jesus. Eu lembro que na época que eu cheguei nessa parte da revisão do comentário, eu cheguei a mandar uma nota lá para a editora falando isso. Mas eles entenderam que não, como foi realmente escrito por Martin Henry, tem que manter o texto, né? Mas essa é uma dificuldade teológica de uma interpretação. Então, nem todos os comentaristas, por melhores que sejam, especialmente os mais antigos, né, não tinham uma total compreensão de questões linguísticas, né? Não era assim um conhecimento pleno naquelas épocas antigas. E hoje temos uma luz mais clara com respeito a achados arqueológicos, a estudos culturais, linguísticos, até comparativamente com outros povos, inclusive, como a cultura egípcia, a cultura acadiana, a fenícia, tudo isso de alguma forma influenciou também o modo de pensar dos israelitas do passado e até mesmo chegando à época de Cristo, tá? Então, tudo isso é uma abordagem que nem sempre os teólogos da época tinham. Então, a luz que temos hoje, nesse sentido, era maior, tá? Mas vamos seguir aqui, que você vai perceber como que, de fato, a, a sua compreensão, você vai no final concordar comigo, tá? Você vai entender comigo que, de fato, o seu pensamento vai mudar com respeito a essa doutrina, já que não há nenhum outro lugar na Bíblia que você possa fundamentar essa doutrina do abandono, de Jesus por Deus na cruz. Não há outro lugar que se possa fundamentar, a não ser nesse versículo, e ainda assim interpretado de modo equivocado, de modo apressado, né? Sem muita base. Veja só. Aqui eu dou uma introdução, né? Essa parte aqui eu já falei, já li com vocês todo o Salmo 22, versículo de 1 até o final, especialmente o versículo 24, você viu.
E aqui, ó, 3 são os passos que vamos tomar aqui no estudo, tá? O primeiro, os justos não são desamparados, de modo geral na Bíblia, tá? O segundo, os justos desamparados só na aparência. O desamparo é só aparente. Terceiro, a constância divina com respeito a continuar amando, continuar amparando, continuar abençoando o seu povo, sempre mantendo constante o seu amor por seu povo, por Israel, pelo indivíduo, não é por nós hoje. Então, tudo isso aqui, esses 3 argumentos aqui, vão comprovar para você, reforçando além do contexto de como é o caráter de Deus. Se você nega isso, se você diz que Deus abandonou Jesus e abandonou a cada um de nós, também, ainda mais de modo permanente, né? Você está criando um problema para o próprio caráter revelado de Deus. Você está dizendo, por exemplo, que Deus desampara os seus filhos, que e também que a constância divina ela não é uma verdade revelada, o que de fato é. Deus é constante no seu amor pelo seu povo. Vamos ver alguns versículos aqui, seguindo essa estrutura, tá? Então, primeiro, os justos não são desamparados, de um modo geral. Especialmente o maior dos justos, que é o Filho de Deus. E como eu disse, ele próprio declarou, né? Eis o meu filho amado é quem me comprazo, tá? Então, não há nenhum tipo de desamparo de Deus para com os seus filhos, mesmo em situação de pecado. Desamparo permanente, total, não. Mesmo para o Israel pecador, o Israel é apóstata e idólatra. Ainda assim, Deus continua demonstrando o seu amor pelo seu povo de um modo geral, tá? Olha só. Fundamentos teológicos da fidelidade divina. No Antigo Testamento, a relação de Deus com Israel é marcada pelo Hesed, frequentemente traduzido como amor leal ou misericórdia, mas literalmente é amor leal, tá? Amor leal. É Hesed, literalmente é assim no texto. Essa característica divina assegura que, mesmo em momentos de julgamento ou sofrimento, Deus permanece comprometido com a sua aliança. Texto como Salmo 37, 25. Nunca viu o justo desamparado nem seus filhos mendigando pão. E Provérbios 2, 8. Ele guarda as veredas dos justos. Reforçam a ideia de que os justos, embora enfrentem tribulações, não são abandonados por Deus. É o primeiro tópico, né? Estamos só começando. 2. O sofrimento justo no contexto bíblico. O sofrimento, no entanto, é uma realidade constante na vida dos justos. Figuras como Jó, Davi e Jeremias experimentam angústia e questionam a presença de Deus. Tem várias passagens aqui, né? Vamos ler aqui alguns. Jó 3:23. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Aqui é a promessa de que Deus abençoe e cerca de todos os lados aquele que é justo. Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? É o sentimento do salmista, né? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse é o sentimento, é a pergunta que o salmista faz, que é o sentimento de aparente abandono, né? Jeremias 15:18. Porque a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Veja aqui o tipo de linguagem escolhida, né, pelo profeta. Porque se Deus o abandonasse, ele seria um ribeiro ilusório, ou seja, uma miragem no deserto, né? Águas que enganam é a miragem no meio do deserto. Seria um humor sádico de Deus, mandando uma miragem e se deleitando em ver o justo sofrer, né? São perguntas retóricas feitas aqui, tá?
Então, olha aqui o contexto cultural do sofrimento. No Antigo Oriente Próximo, o sofrimento era frequentemente interpretado como um sinal de desagrado divino. Isso aí até hoje é um pouco assim, né? Se você sofre é porque você está em pecado, é porque Deus está querendo te castigar por alguma coisa. Ainda hoje é assim, né? Na época também era desse jeito. Textos mesopotâmicos, como a Lamentação de Ur, descrevem deuses que abandonam as suas cidades em tempos de crise. Então, olha só, se você diz que Deus abandona os seus filhos na hora da crise, na hora do pecado, você está igualando Deus aos deuses de Ur, aos deuses dos pagãos. Porque os deuses dos pagãos foram feitos à imagem e semelhança dos homens, enquanto que o Deus da Bíblia criou o homem à sua imagem e semelhança. O parâmetro é outro, entendeu? Nós temos que imitar a Deus e não Deus imitar os homens, como eram os deuses pagãos. Então, esse aqui é mais um argumento, né? Se os deuses pagãos de Ur abandonavam as cidades e as pessoas, né, naturalmente, nos tempos de crise, porque eles ficavam cansados, ficavam, né, desculpe a expressão, mas de saco cheio das pessoas, e de fato, na epopeia de Gilgamesh, que é o relato babilônico do dilúvio, os deuses mandaram o dilúvio para destruir a terra, porque os homens estavam aqui fazendo muito barulho e perturbando o silêncio e o descanso dos deuses. Vejam como os deuses pagãos eram volúveis, não é? O nosso Deus não é assim. Ele se mantém constante no seu amor e é pelo seu povo, pela humanidade que ele criou, né? Enfim. Em contraste, a teologia hebraica reinterpreta o sofrimento como parte do plano redentor de Deus, especialmente no contexto servo-sofredor de Isaías 53. Esse conceito prepara o cenário para a experiência de Jesus na cruz, tá? Então você, por enquanto, vai guardando no seu coração o caráter revelado de Deus para todos aqueles que sofrem, especialmente aqueles que estão em aliança com Ele. O segundo tópico, justos desamparados somente na aparência, tá? Ou no máximo por um tempinho, por uma questão de castigo temporário, o que não era o caso de Jesus, tá? Não era o caso dele também. Bom, analisamos aqui 5 passagens que ilustram a percepção de abandono experimentada pelos justos. Agora, a percepção é o sentimento de abandono, mas não é propriamente o abandono, tá bom? Vamos ver alguns aqui. Ó, o primeiro deles, Salmo 22, versículo 1, que a gente já viu, né? O grito de Davi, sua intertextualidade. O texto você conhece, Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós já vimos isso. Temos aqui o texto em hebraico, Eli, Eli, lama azavactani, né? Que significa, naturalmente, abandonar, né? A palavra azav, em hebraico, significa abandonar ou deixar. Mas em contextos bíblicos pode denotar uma percepção de ausência e não uma rejeição definitiva. Então aqui o que vai estabelecer é o contexto, tá? No caso aqui do Salmo 22, que é o contexto imediato, é a ausência de Deus na experiência do salmista Davi, que ele está reclamando aqui inicialmente nessa frase inicial. Mas olha só, ele está falando aqui na frase inicial daquele jogo literário, e você já já vai entender o porquê que Jesus retoma o Salmo 22 e qual a intenção dele em falar aquilo quando já estava crucificado na cruz, tá? Crucificado tem que ser na cruz, né? Quando ele já estava crucificado, né? Então você vai entender exatamente o porquê. Tem motivo e não foi à toa porque ele falou aquilo, tá? E é aí que tua cabeça explode. Vamos lá.
A repetição de Eli, meu Deus, enfatiza a relação pessoal entre o salmista e Deus, mesmo em meio à angústia, né? Que é o Eli, Eli, né? É a repetição que na sintaxe hebraica, né? No texto hebraico, é para dar ênfase, né? E significa também o superlativo, né? Ele está aqui exagerando, né? Colocando bastante em evidência o fato de Deus ser o Deus dele, portanto, o Deus pessoal, tá? Que ele se sentia abandonado, mas era o Deus dele, e é que ele estava extravasando poeticamente todo o seu sentimento. Legal? O contexto, Salmo 22, é um lamento individual, provavelmente composto por Davi em um momento de perseguição, ou por Saul ou por Absalão, né? A gente não sabe exatamente. O salmista expressa desespero, mas o salmo transita para a confiança, culminando em louvor, né? Como a gente já viu aqui. No contexto do segundo templo, que é o contexto já da época de Jesus, o Salmo 22 era lido como messiânico, especialmente por causa de descrições que ecoam a crucificação, né? Aquelas experiências, detalhes, né, que a gente já viu aqui, que realmente é assim notório, né, como faz referência à própria experiência de Cristo na cruz. A intertextualidade do Salmo 22 é com o texto de Mateus 27:46, né? Jesus cita o Salmo 22:1 em aramaico com influência hebraica. Essa citação não é apenas uma expressão de angústia, no caso de Jesus, tá? Olha aqui o pulo do gato. Mais um convite aos ouvintes a recordarem o salmo inteiro, que termina em vitória e redenção. Esta era uma prática comum entre os mestres e seus discípulos. Recitar o primeiro versículo de uma passagem para que os discípulos completem com o restante do texto. Agora você imagina a cena. Você pode usar o auxílio mental da lembrança do famoso filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você já deve ter visto já há alguns anos. Você já deve ter chorado muito vendo aquelas cenas, ficado horrorizado, horrorizada, não é? Mulheres ficam com medo, só querem ver uma vez na vida, e olhe lá, né? Aquele filme retrata com bastante fidelidade a violência, o sadismo ímpio, né? A impiedade dos romanos, das crucificações, especialmente Jesus. E você vê ali também o estado em que estava Jesus, todo lanhado, com aquele chicote romano batendo nele nas costas. O chicote romano era feito com couro, né, de animais, cortado em tiras. Na ponta daquele couro havia pedaços de ossos pontudos, pedras também, qualquer coisa pontuda para poder aquilo fincar na carne do condenado, e quando o soldado romano puxasse, arrancaria pedaços da carne, o sangue escorrendo à vontade, e quem sabe até aparecendo parte dos órgãos internos, até os ossos, fratura exposta, né, dos ossos, enfim. Era uma violência terrível, né? Então Jesus, naquela situação, com a cruz já fincada na têmpora, escorrendo o sangue com o suor, com todo aquele cansaço de ter que também carregado a cruz, ainda que seja só aquela parte transversal da cruz, mas ainda assim carregando aquilo, já tendo apanhado a noite toda sem força nenhuma, ainda sendo colocado naquele madeiro, né, cheio de farpa, com as costas em carne viva e com os braços sendo esticados ao máximo e torcendo na cruz para pregar por trás, pregar pelo pulso, né, não pelos dedos, mas pelo pulso, e os pés também pregados e tudo aquilo, e esticado ao máximo no sol escaldante do deserto, sem poder beber água, sem poder respirar quase.
Ele tinha que ter todo um esforço para respirar. Os crucificados morriam por asfixia, pela fraqueza, por todo o sofrimento, né, da cruz e por asfixia. Em geral, era a causa da morte dos crucificados. Então, você tem ali o Jesus nessas condições, com sede, quase não podendo falar, com uma voz possivelmente fraca, mas reunindo todo o seu fôlego que ele podia, ele falando apenas uma parte do primeiro versículo do Salmo 22. Por que que ele fez isso? Não era para expressar que ele foi abandonado por Deus. Não se pode criar uma teologia inteira em cima desse versículo que tem um contexto específico, que é baseado num salmo específico, com o seu próprio contexto, especialmente sem conhecer esse fato da cultura judaica. Os mestres rabinos apenas começavam a citar a primeira parte de um versículo e ele esperava que o seu discípulo tivesse o salmo inteiro ou a passagem inteira da Bíblia na cabeça. Porque lembra, nem todo mundo sabia ler naquela época. A cultura era oral, a tradição era oral. Nem todo mundo sabia ler e escrever. Quanto mais ter acesso ao texto escrito, muito mal alguns tinham acesso à Septuaginta e tinham acesso ao texto hebraico quando estava na sinagoga, né? Então, assim, era muito difícil a vida também, desse ponto também. Então, Jesus usou da técnica de memorização e a técnica rabínica de comprovar se cada aluno fez mesmo a lição de casa e memorizou a passagem inteira. O professor começa a falar o primeiro versículo e espera os alunos falarem o restante. Essa era uma técnica rabínica. E Jesus conhecia essa técnica. Então ele reúne as suas forças, fala esse único versículo porque foi o que ele conseguiu falar e qual era a expectativa dele. Que Maria, sua mãe, que estava ali na crucificação, os discípulos que estavam ali, pudessem ter ouvido lá do alto da cruz a sua voz, ainda que sôfrega, mas a intenção dele é que ouvissem, e de fato ouviram, porque aquele bradou, né? Tentou bradar com o máximo que ele tinha de força. E tanto ouviram que registraram, Mateus registrou. Então ouviram ele falar. Qual era a intenção dele? Ele estava dizendo: lembrem-se do Salmo 22. É o salmo messiânico, se refere a mim, mas lembre-se que no final você vê o justo triunfando. Então, consolem-se, especialmente a mãe dele, porque no final eu vou triunfar. Essa aqui não será a visão final de vocês sobre mim. No final das contas, haverá o triunfo. E é isso que faz diferença. A mensagem de Jesus era uma mensagem positiva. Com o intuito de ser uma mensagem positiva, quando ele fez referência ao Salmo 22, para os seus discípulos, especialmente a sua mãe, que estava possivelmente ali junto com ele. Entendeu? O objetivo era totalmente o oposto da teologia que a gente, por incompreensão, acaba fazendo. Os desdobramentos dessa interpretação errada é a gente macular e colocar para baixo o próprio amor de Deus pelo seu povo escolhido. E ainda que indiretamente, até por nós. Porque se Deus teve a coragem de abandonar o seu filho amado Jesus no pior momento da sua vida humana, o Deus que tem coragem de fazer isso, não vai ter coragem de abandonar nós, que somos infinitamente inferiores a Jesus em tudo? Entendeu? Então pode ficar tranquilo, assim como Deus foi fiel
e continuou com Cristo até o final, ele também vai permanecer fiel a nós, mesmo que a gente esteja em situação de pecado temporário. Ele é fiel para nos perdoar quando confessamos e nos arrependemos dos nossos próprios pecados, tá? Tem outras passagens aqui que eu vou apenas mencionar e ler aqui, mas não vou ler toda a análise exegética. Você pode fazer em casa. O mais importante eu já falei, né? Salmo 77:8. Rejeitou o Senhor para sempre? Acabou-se a sua benignidade? É uma pergunta retórica, é claro, né? Isaías 49:14. Disse, porém, Sião: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Você já sabe que não é? Sião tem essa percepção, mas você sabe que Deus jamais abandonou o seu povo, não é? Não abandonou de modo algum. Olha isso aqui, 54, 7, 8. Por um breve, por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. É por um breve momento, ó. Não é por um longo momento ou para sempre, né? No ímpeto de indignação, escondi de ti o meu rosto por um momento. Mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aqui o contexto é de é, pecado de idolatria e agora a punição por esse pecado de idolatria do povo de Israel, no exílio babilônico, né? Então você vê aqui o contexto de apostasia, mas ainda assim Deus preservando o seu povo. Nós já vimos aqui também o contexto, né? Só para você ver como é que está em grego. Em grego, Eli, lemá, sabachthani, que é uma transliteração do aramaico. E você já viu isso aqui, né? Muito bem, aqui exegese, arqueologia bíblica. Ó, evidências arqueológicas, como o ossal de Urhanã, o crucificado do século I, encontrado em Jerusalém, confirmam a brutalidade da crucificação, contextualizando o sofrimento de Jesus. Inscrições judaicas do período, por exemplo, o rolo de Qumran, mostram que o Salmo 22 era lido como messiânico, reforçando sua relevância para a interpretação cristã primitiva, tá? Constância divina também tem várias passagens. Por amor ao tempo, eu não vou ler cada uma delas, você está vendo aqui na tela, e você pode recuperá-las depois lá no PDF que você já pode ter baixado, né? Então, tem várias passagens aqui, um monte delas, todas elas falando da constância. Eu quero ler para vocês aqui só o Isaías 54:10. Aliás, o 49:15 e o 54:10. Vamos lá. 49:15, ó, tá aqui, ó, nesse meio aqui, não esquece o povo, mesmo em tempo do exílio. Isaías 49:15, por exemplo, usa a metáfora de uma mãe que não se esquece do seu filho, enquanto 54:10 afirma que a aliança de Deus é mais firme que as montanhas, tá? Então você tem aqui dois textos poéticos barra proféticos, falando aqui do amor de Deus e a constância desse amor para com Israel. Então, Deus é constante. Se você fala diferente disso, você está incorrendo na diminuição do próprio amor revelado de Deus pelo seu povo, né? No Novo Testamento tem ainda a presença de Cristo constante também na nossa vida, né? Tem aqui João 13:1, 14:18, Hebreus 13:5. Olha como está aqui, ó. Seja a vossa vida sem avareza, porque ele mesmo disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, se é nunca ou jamais, é nunca e jamais, não é? Em hipótese alguma, ok? Porque Deus é sempre fiel à sua aliança. É como o pai, né? O pai que está disciplinando o filho rebelde, ele disciplina, mas ele não se afasta. Jamais o pai quer que o filho se afaste dele, e muito menos ele se afastar do filho. Pelo contrário, ele está disciplinando por um tempo, ou porque a situação obrigou ele a disciplinar, entendeu? Mas o interesse do pai é manter-se sempre junto do filho, suportando com ele
a dor e o sofrimento da disciplina propriamente. Síntese teológica. Esses textos estabelecem que a percepção de abandono é superada pela realidade da fidelidade divina. No caso de Jesus, o aparente abandono na cruz é o ápice de sua identificação com a humanidade. Mas é aparente, não é um abandono real, é aparente, tá? Mas também o meio pelo qual a redenção é realizada. A ressurreição confirma que Deus nunca abandonou seu filho, assim como nunca abandona os justos, de um modo geral, porque isso é parte inerente do caráter revelado de Deus. Deus é fiel e é perfeito e eterno nessa fidelidade, inclusive quando disciplina temporariamente aquele que é seu filho, tá? Implicações teológicas e aplicações, é que você pode ver depois, né? Você tem a natureza do sofrimento messiânico, a relevância para a fé cristã, de você entender corretamente esse conceito teológico, as perspectivas rabínica e patrística, né? Sobre o Salmo 22, tá? Você vê aqui a tradição judaica e os pais da igreja, como Agostinho também, né? Muito bem. Então, fechamos aqui essa parte falando de que, na minha própria conclusão, de acordo com a Bíblia, e eu trouxe exemplos bíblicos e fontes bíblicas, até culturais, mais robustas do que apenas citar Mateus 27:46 como a única passagem, e ainda assim uma passagem, além de única, né, com uma interpretação bem capengazinha, bem fraquinha, não tem mais base bíblica para falar dela apenas a não ser uma, uma conjectura filosófica barra teológica, tá? Que infelizmente não encontra respaldo na Bíblia. Como eu disse brincando, mas é sério, eu, no começo do meu ministério como pastor já, eu ensinava essa teologia capenga e pregava ela também. Então, né, por incrível que pareça, eu já falei essa bobagem. E não sabia, não tinha estudado ainda, não tinha levado a sério esse conhecimento. Mais tarde eu fui perceber, com os meus estudos e assistindo vídeos de internet, enfim, eu fiz essa exegese aqui e percebi de fato, essa é uma teologia, além de capenga em termos de base bíblica, é uma teologia que tem implicações sérias de você diminuir o caráter revelado de Deus e especialmente a sua constância eterna no amor e no cuidado para com os seus filhos, no plural, especialmente do seu único filho, o filho amado em quem ele tem prazer. E Deus não se contradiz, né? Se Deus ama Jesus, ele ama e vai até o final com isso, principalmente Jesus não tendo culpa alguma. A culpa que ele carregou foi a culpa do nosso pecado, não do dele, né? Deixa eu ver aqui, Davi. Ok, deixa eu ver aqui. Mas faz muito mais sentido agora. Realmente, como podemos acreditar que Deus abandonou a Jesus, se cremos que ele não nos abandona de modo algum, né? Então, Michele falando, né? Graças a Deus converti pelo menos uma. Converti Michele. Glória a Deus, né? Convertiu um seminarista herege. Se eu conseguir converter Davi, aí é que a bênção é grande, né? Porque eu converti o herejão. O herejão estará convertido para a sã doutrina, pelo menos nesse assunto, né? Que benção. Muito bem, alguém quer falar? Davi, então Jesus sentiu o abandono, abandono aparente, tá? Não foi abandono real. Ele sentiu aquele abandono aparente, mas foi apenas para sentir o peso do pecado, o peso da culpa do pecado da humanidade, claro, estava nele,
né? Mas o próprio Jesus sabia que não tinha sido abandonado. Você agora está chegando lá, Davi. Você já está começando a sentir o peso do abandono do pecado, do seu pecado, né? Eu estou sentindo que haverá uma conversão aqui agora, né? Vamos ver se vai se confirmar isso até o final. Muito bem, então esse é o nosso estudo, tem a bibliografia aqui no final. Você pode dar uma conferida aí, tem até uma fonte aqui em inglês, né? Complementar. Enfim, espero que você tenha aproveitado. Eu acho que a sua cabeça explodiu, especialmente quando você entendeu do porquê Jesus citou o Salmo 22, apenas uma parte, inclusive, do versículo 1. Foi porque foi o trecho que ele conseguiu citar, e o objetivo dele era fazer com que todo mundo que estava ali ouvindo ele se lembrasse do Salmo 22 inteiro, que fala o justo oposto daquilo que a gente andou falando aí. O justo oposto é: Deus não abandona no final, Deus está sempre com seus filhos, mesmo quando eles enfrentam uma situação uma situação complicada. Tá legal? Pastor, Muito posso bem, falar? muito bem. Alguém quer fazer pergunta? Quer falar? Eu queria falar. Posso? Tá me Diga. ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Não, porque agora eu fiquei refletindo aqui, fiquei reflexiva, que eu falei assim, Jesus ensinou até mesmo no momento da morte, né? Porque eu Sim, acredito, agora eu refletindo, eu já consigo enxergar de uma outra forma. Eu enxergo nem que ele tenha sentido o abandono. Eu enxergo que ele tem interpretado que algumas pessoas poderiam estar achando que Deus o abandonou. exato, E aí ele quis mostrar assim, não, Deus não me abandonou. E aí ele cita o Salmo, que é o que ele consegue falar, na esperança de que quem bebeu da fonte, né, que ele ficou ali o tempo todo falando do que ele ensinou, se lembrasse para poder ter a esperança, né, e acreditar da ressurreição e exato. de tudo. Bem Entenda, interessante. mesmo crucificado, Jesus estava preocupado como ficaria Maria depois da morte dele, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar. Tanto que ele designa João para cuidar de Maria, entendeu? Que né, em hebraico ele falou Miriam, né? Não falou Maria, falou Miriam. Eles chamavam Maria de Miriam. Mas preste atenção, durante até o momento de crucificação, ele não estava focado na sua própria dor. Ele estava preocupado com a sensação de desamparo dos discípulos dele. Ele não fala: "Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste", por causa dele. Ele falou aquilo para trazer esse lampejo de esperança no coração de quem estava sofrendo pela morte dele, entende? Ele sempre olhando para fora dele o tempo todo, inclusive na cruz. Preocupado com os discípulos, preocupado com a sua própria mãe humana, né? Esse é o Jesus que morreu na cruz, entendeu? Nem na cruz ele pensava nele, entendeu? Foi o aspecto do amor doador na sua máxima potência, entende? Tanto do pai quanto do filho também. Michele escreveu aqui, isso aí é a aplicação da perspectiva de Jesus. Eu não, foi Davi. Ah, foi Davi aqui? Davi Monteiro. Não, eu ia atribuir uma fala herética dele a você, né? Então, isso aí é a aplicação da perspectiva de Jesus, daqueles que o rodeiam e de Deus. Dá umas 3 pregações. Isso aí, Davi. Você se converteu, aleluia, hein? Houve um milagre. Houve salvação em Israel. Se até Davi se converteu hoje, houve salvação em Israel, né? Muito bem, queridos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Cláudio Barros, que chegou depois, né? Wagner também chegou depois. Tataílza, que está muito calada hoje. Querem comentar? Perguntar? Fique à vontade. Fala agora aí. Eu eu cheguei um pouco tarde, pastor, mas eu queria tirar até uma dúvida. No momento da crucificação, Jesus também ensina o povo de alguma forma? Posso Sim, tirar isso também como sim. lição?
Ele ensinou tanto por ser submisso àquela situação toda, então ele ensinou pelo exemplo, né, da submissão ao Pai até as últimas consequências na crucificação, e também ensinou até nessas horas aí. Mas todas as falas dele na cruz, se eu não me engano, são 7 falas no total, que ele consegue falar já crucificado. Todas essas falas têm o objetivo didático, têm o objetivo do perdão do outro, né, ladrão que estava na cruz ali. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, lembra disso, né? Todas as falas é sempre olhando para o próximo, não para ele. Até o Salmo 22, Até o quando ele Salmo cita 22, somente a primeira parte? o Salmo 22 inteiro. A intenção de Jesus, como eu expliquei aqui, se você não pegou essa parte, depois você retoma no vídeo, Aham. porque eu já expliquei essa parte toda, né? Uhum. É uma técnica rabínica, vou só resumir aqui. Era uma técnica rabínica muito conhecida, Jesus usava essa técnica, em que o mestre, o rabino, ele cita a primeira parte de um capítulo, de um versículo, de um salmo, o primeiro versículo, esperando que o aluno, que é o discípulo dele, aprendesse a lição e conseguisse falar de cor todo o texto que ele começou falando, para ele ver se o aluno realmente estudou, se ele realmente entendeu. É como quando eu passo os exercícios para casa para vocês fazerem de hebraico, e tenho a esperança, geralmente vã, de que vocês tenham feito os exercícios, né? Para ver se vocês estão estudando. É mais ou menos isso. Então, Jesus ali na cruz, numa situação de intensa dor pessoal, total fraqueza, tendo problema para respirar, inclusive, porque ele era todo esticado ali, e geralmente a crucificação, o povo, o que era crucificado, morria de fraqueza pela pancadaria e morria também por asfixia. Então ele estava com muita dificuldade para respirar, mas o que ele conseguiu reunir de fôlego foi o suficiente para ele gritar, bradar da cruz, com o máximo de força que ele conseguiu reunir, apenas uma parte do primeiro versículo do Salmo 22. A intenção dele era colocar um lampejo de esperança no coração de quem estava ali. Que eu presumo que é a sua mãe Maria, que estava ali o tempo todo, estava Mateus ali, estavam outros discípulos, que conseguiram ouvir o brado dele, e a intenção dele não era dizer que Deus o abandonou. Ó, cuidem-se vocês, porque Deus me abandonou, que dirá vocês, né? Agora vocês que se explodam. Não foi essa a mensagem que ele passou. Foi o extremo oposto. Deus não vai me abandonar, vocês vão ver, eu vou ressuscitar, como eu disse que faria, né? Eu vou ser ressuscitado e vocês também mantenham a esperança, porque Deus não vai me abandonar e Deus também não vai abandonar vocês. É essa a mensagem que ele quis passar quando cita ali lama sabachthani, entendeu? Entendi. Vê que muda radicalmente a sua compreensão. Agora perceba, muda radicalmente a sua compreensão de um texto do Novo Testamento. Embora nosso curso aqui seja de hebraico, Antigo Testamento, né? Mas muda radicalmente a sua compreensão e a sua interpretação de um texto do Novo Testamento quando você estuda a língua, a cultura e o pensamento hebraico. Muda radicalmente. Se você aprender a fazer isso, e comigo você vai aprender, né? Até o final desse ano você aprende tudo. Você vai realmente ter condições de compreender o texto até do Novo Testamento quanto do Antigo, de um modo como você nunca viu antes. E cada explosão dessa de cabeça é uma prova de que você vai conseguir mudar muitas das suas perspectivas infantis, erradas, sem querer querendo, né, que você tinha. Vai começar a ler a Bíblia com mais maturidade. Tá legal?